Em outra cena tensa, Dale encara a câmera de vigilância, como se a reconhecesse ou pedisse ajuda em silêncio. Essa foi a última vez que ele foi visto. Bem-vindo a mais um volume da Maratona Assustadora. Estou um pouco resfriado, então desculpe minha voz fanhosa. Espero que isso adicione ainda mais estranheza a essas histórias e vídeos aterrorizantes. Não consigo parar de postar esses vídeos diários na contagem para o Halloween. Agora, se você ainda não fez isso, apague as luzes, sente-se e aproveite. A criatura assustadora. Aproveite uma noite com amigos, ouvindo música, conversando e rindo, até que uma criatura pálida, corcunda e de olhos vermelhos brilhantes resolve aparecer. Essa foi a realidade enfrentada por um grupo de amigos que teve sorte de avistar a criatura assustadora antes que fosse tarde demais, conseguindo recuar de volta para a segurança de sua casa. No entanto, o pesadelo deles estava apenas começando em uma série de eventos que poderiam ter saído diretamente de um romance de Stephen King. A criatura de olhos vermelhos então começou a rondar o lado de fora da casa, tentando entrar, presumivelmente para ferir as pessoas. Dá uma olhada. Acho que deixamos alguma coisa ligada lá em cima. Deixamos alguma coisa. Isso é divertido, não vai te matar, mano. A gente pega depois, a gente pega depois, a gente pega depois. Meu Deus. Meu Deus. Espera, Nick, você trancou a porta? Você trancou? Você trancou essa porta? Eu não quero chegar perto da porta. Ok. Bem assustador. Por sorte, os amigos viram os olhos vermelhos da criatura a tempo. Ninguém sabe o que teria acontecido se não tivessem conseguido voltar para a casa. A criatura é vista pela janela da porta da frente, onde tenta a maçaneta e busca uma forma de entrar. Aqui temos a visão mais clara do críptido, que lembra o Gollum de O Senhor dos Anéis e o Hobbit. Quem acompanha o Top 5S vai notar a semelhança com avistamentos do Rake ou Skinwalkers que já mostramos. O movimento da criatura é fluido e predatório, como um animal espreitando a presa pela porta da frente. A criatura parece perceber outra entrada para a casa pela porta da garagem. Ao entrarem na garagem para conferir se a porta está trancada, os amigos veem uma mão humanoide pressionando o vidro. É aqui que também podemos ver o pânico causado pela presença dessa criatura em um dos amigos, que parece bloquear corajosamente a porta com o corpo, mas também demonstra medo do que há do outro lado. O que realmente assusta nesse encontro não é só a aparência da criatura, mas sua persistência implacável. Ela não fugiu, nem se escondeu ao ser descoberta ou confrontada. Em vez disso, ela perseguiu ainda mais, circulando a casa como se fosse uma presa, espiando pelas janelas, com seus olhos brilhantes nunca desviando do alvo. Às vezes, ela ficava separada das vítimas por poucos milímetros de vidro. Se foi uma farsa, uma criatura críptida ou algo pior, é impossível saber, mas as imagens mostram uma verdade. O que quer que estivesse lá fora naquela noite, os procurava e queria algo. O desaparecimento de David Glenn Lewis, agora, esse é um dos casos de desaparecimento mais misteriosos que já ouvi falar. Em janeiro de 1993, um mistério silencioso e perturbador ocorreu em Amarillo, Texas. David Glenn Lewis era um marido dedicado de 39 anos, pai e advogado muito respeitado. Homem conhecido por sua compaixão, trabalho de caridade, ser professor popular da escola dominical e presidente dos Escoteiros da América. Na quinta-feira, 28 de janeiro, Karen e a filha pequena viajaram para Dallas, a 640 quilômetros para compras. Enquanto David ficou sozinho em casa dizendo querer assistir ao Super Bowl, 3 dias depois, ao retornarem, surgiram os primeiros sinais de algo estranho. A casa da família estava silenciosa, o carro de David estava estacionado do lado de fora, e por dentro, as luzes e a televisão ainda estavam ligadas. A roupa ainda estava girando na secadora, o gravador continuava funcionando. E havia comida deixada na cozinha, um pão e 2 sanduíches de peru, como se alguém estivesse prestes a fazer uma refeição.
O mais perturbador era que seu relógio e a aliança de casamento valiosa estavam no balcão da cozinha. Parecia que ele saiu de sua vida de repente e nunca mais voltou. Karen inicialmente supôs que Davi tinha saído para assistir ao Super Bowl ou ido ao escritório para colocar o trabalho em dia. E então foi dormir como se nada tivesse acontecido. Você deve se lembrar que naquela época não existiam celulares, então ela não podia simplesmente tentar ligar para ele, porém, sem nenhum sinal dele. No dia seguinte, ela denunciou o sumiço do marido e investigadores tentaram juntar as pistas. Amigos e colegas diziam que David era trabalhador e responsável, não do tipo que buscaria atenção com farsas ou brincadeiras cruéis. Não havia indícios de luta, nada estava fora do lugar na casa que indicasse arrombamento ou crime. Sem sinais claros de problemas no trabalho ou família, mas seu talão de cheques, cartões de crédito e carteira de motorista desapareceram. Será que ele saiu voluntariamente ou algo sinistro aconteceu durante os 3 dias em que Karen e sua filha estavam em Dallas? Várias testemunhas disseram ter visto David em situações inexplicáveis nesses dias. Na sexta-feira, 29, um membro da igreja disse ter visto David correndo freneticamente no terminal da Southwest Airlines no aeroporto de Amarillo, apesar de não ter bagagem ou planos de viagem. No sábado, um benfeitor desconhecido depositou 5.000 na conta de Lewis, e a polícia disse depois que esse também foi o dia do seu último avistamento confirmado. Nunca explicaram onde ou por quem isso ocorreu. No domingo, dia 31, uma passagem aérea foi comprada em nome de Davi para um voo de Amarillo para Dallas, exatamente o mesmo lugar de onde sua esposa e filha estavam voltando. Embora não se saiba se ele ou o indivíduo que aparentemente estava se passando por ele realmente embarcou em um voo de Amarillo. Um delegado disse ter visto um homem semelhante a ele tirando fotos do lado de fora do tribunal do condado de Pottery, colocando-o em 2 lugares ao mesmo tempo. E de forma incomum, o homem parecia estar tirando fotos do próprio veículo estacionado. No dia 1º de fevereiro, quando Karen avisou a polícia. Outra passagem foi adquirida para David Lewis, agora em voo de Los Angeles a Dallas, mas ainda não se confirmou se alguém a usou. Um taxista em Dallas levou alguém, parecido com David, de um hotel ao aeroporto internacional de Dallas-Fort Worth no mesmo dia, lembrando que ele estava nervoso, atrapalhado, e pagou com um grande maço de notas de 100, presumivelmente os misteriosos 5.000. Em 2 de fevereiro, 3 dias após o último avistamento de Davy, seu Ford Explorer ainda estava estacionado fora do prédio dos tribunais do condado de Potter, escondido sob um tapete. Dentro estavam suas chaves, habilitação e cartões de crédito. Dias viraram semanas, semanas viraram anos. Por mais de uma década, o desaparecimento de David permaneceu um caso frio e assombrado, enquanto sua família vivia com perguntas sem resposta, atormentada pela falta de encerramento. Então, 11 anos depois, o mistério tomou um rumo inesperado. Um detetive da Polícia Estadual de Washington, enquanto examinava arquivos de casos arquivados, descobriu uma ligação perturbadora entre o desaparecimento de David e um corpo não identificado, um John Doe, que havia sido morto em um acidente de atropelamento e fuga em Moxie, Washington, em 3 de fevereiro de 1993. Às 22h30, motoristas que trafegavam pela State Route 24 relataram um homem desorientado andando na estrada. Seguiram um pouco adiante antes de dar a volta para ajudar. Nesse curto tempo, o homem foi atropelado por outro veículo, possivelmente um Chevrolet Camaro, que fugiu, mas o motorista ou os ocupantes nunca se apresentaram. Vestido com roupas de estilo militar e botas, a vítima não carregava nenhuma identificação e, por isso, foi enterrada como João Ninguém. Logo depois, ao comparar amostras de DNA, investigadores de Amarillo e Washington confirmaram com 9.991 de correspondência. O homem morto era David Glenn Lewis. Apesar de trazer um desfecho, essa revelação também pareceu aprofundar o mistério. Como David viajou quase 2.600 quilômetros para um lugar aleatório que nem estava em nenhuma passagem aérea comprada? Por que ele andava sozinho numa estrada rural à noite, usando roupas que Karen tinha certeza de que nunca foram dele? E por que ninguém o havia relacionado à vítima do atropelamento por mais de uma década? Apesar da atenção nacional ao caso, a descoberta trágica encerrou um capítulo, mas o restante das respostas continua sendo um mistério. David estava fugindo de algo ou de alguém, ou ele acidentalmente caiu em um destino do qual nunca poderia escapar? Compartilhe suas opiniões e teorias sobre o caso nos comentários.
Filmagem bizarra de objeto voador não identificado. Esta próxima filmagem vem da Romênia e foi gravada em 2011 por uma testemunha ocular que afirmou ter visto algo estranho no céu antes de conseguir rapidamente capturar isso com a câmera. O que começa como uma visão comum de uma colina distante, logo se torna um dos registros de objeto voador não identificado mais intrigantes já gravados. Primeiro, dê uma olhada nisso. Não, cuidado, é uma barata, uma barata, é uma barata. Se essa filmagem for uma farsa, é muito bem feita. A atenção aos detalhes é notável. Quando o objeto muda de posição, uma sombra tênue pode ser vista ondulando pela encosta, perfeitamente alinhada com o solo e as sombras dos prédios próximos. Esse nível de consistência seria difícil de falsificar, indicando que o que foi filmado estava realmente no céu naquele dia. O que também é especialmente fascinante é o formato do objeto. Ele tem uma semelhança impressionante com o chamado objeto voador não identificado Tic Tac, encontrado por pilotos de caça da Marinha dos Estados Unidos da América e posteriormente desclassificado pelo Pentágono. Para quem não sabe, esse vídeo romeno foi gravado bem antes do encontro do Nimitz ser divulgado. Em 14 de novembro de 2004, durante exercícios navais na costa da Califórnia, o grupo de ataque do United States Ship Nimitz detectou anomalias estranhas no radar. Os pilotos interceptaram uma nave lisa, sem asas, em formato de tic-tac, que, segundo David Fravor, desafiava toda a física conhecida, pairando, disparando e acelerando mais rápido do que qualquer aeronave humana, sob forças que matariam qualquer piloto. Será que a testemunha romena vê o mesmo tipo de nave que Fravor encontrou anos antes? Isso é uma coincidência, uma farsa convincente ou evidência de que algo muito mais avançado está nos observando logo além das nuvens? O que aconteceu com Dale Kirstetter? Em 12 de setembro de 1987, Dale Kirstetter, de 50 anos, começou seu turno noturno na Corning Glass Works em Bradford, Pensilvânia, como em tantas outras noites. Porém, de manhã, ele sumiu sem deixar rastros, levando centenas de milhares de dólares em platina. Dali era um funcionário veterano, reservado, dedicado e conhecido como um homem de família. Ele era segurança e cuidava da manutenção noturna da fábrica Corning Glass Works, tendo acesso quase total ao local. Quando os colegas de trabalho chegaram na manhã de 13 de setembro para o primeiro turno, algo estava claramente errado. O caminhão dele ainda estava do lado de fora, e na sala de descanso, um jornal e um jantar intocado estavam sobre a mesa. Mas assim como David Glenn Lewis, o próprio Dale não estava em lugar nenhum. As câmeras de segurança pareciam oferecer a única pista. Os trabalhadores do turno ficaram chocados ao rever as imagens granuladas em preto e branco, ao ver Dale flagrar um invasor mascarado na fábrica. Dá uma olhada. Em certo momento, o invasor de preto o leva por um corredor. Em outra cena marcante, Dale encara a câmera de vigilância, como se reconhecesse sua presença ou pedisse ajuda em silêncio. Essa foi a última vez que ele foi visto. Ao investigar, o segurança diurno da Corning Glass Works descobriu o cofre da fábrica vazio. Platina, no valor de mais de 250 mil, um pouco mais de 700 mil hoje em dia, havia sido roubada. Mas que papel, se é que teve algum, Dale desempenhou? Ele foi um refém relutante, forçado sob a mira de uma arma a ajudar no assalto, ou era um cúmplice desaparecendo na noite junto com o invasor e a fortuna? Teorias têm circulado desde então. Alguns acham que Kirstetter foi sequestrado e morto por ladrões, e seu corpo descartado para eliminar a testemunha. Alguns dizem que ele participou do crime desde o início, usando seu cargo noturno como disfarce para planejar tudo por dentro. Seu desaparecimento repentino sugere fuga da justiça. No entanto, não havia evidências de riqueza repentina entre seus familiares ou amigos, nenhum movimento financeiro suspeito e nenhum avistamento confirmado de Dale após aquela noite de setembro. Sua família sempre disse que ele era vítima, não criminoso, apontando para a maneira perturbadora como ele olhou para a câmera de vigilância, como se estivesse implorando por ajuda. Mas 38 anos depois, o mistério continua sem solução, já que nem Dale nem a platina jamais foram recuperados.
Então ele era um funcionário leal que estava no lugar errado na hora errada, ou um ladrão astuto que conseguiu desaparecer para sempre? A verdade sobre o sumiço de Dale está escondida nas sombras daquela fábrica. E se você quiser que a gente faça um vídeo investigativo sobre esse caso, avise nos comentários abaixo. A boneca assombrada. Na luz fraca de um quarto sombrio, algo perturbador aparece nas câmeras de segurança. Uma boneca, aparentemente possuída, empurra outra boneca do seu suporte. A boneca é conhecida como Emily Rose e fica guardada em uma caixa de vidro sobre uma base perfeitamente plana, mas é lançada ao chão, quebrando seu recipiente. Dê uma olhada. O investigador paranormal, Matt Paranormal, que atua em Wrexham, no Reino Unido, afirma que o ocorrido não foi um acidente. Ele acredita que foi um ato de ciúmes em ação, afirma ele. Annie, conhecida como a boneca mais possuída do mundo, sentia ciúmes da atenção que Emily Rose recebia e, lado a lado nas prateleiras, não suportava perder seu destaque. Matt descreve sua visão do momento em total incredulidade, dizendo que estava arrumando quando ouviu o estrondo. Ele inspecionou a prateleira e não achou arranhões, tábuas soltas, fios ocultos ou fixações instáveis. Parado ali, Matt e sua equipe vasculharam o cômodo em busca de pistas, porém não encontraram nada. A força fantasmagórica em que acreditavam era invisível. Matt foi além. Ele diz que quem esteve com Emily Rose na sala sentiu sensações estranhas, dores de cabeça, palpitações e desconforto repentino. E na avaliação dele, ela emite uma vibração triste, uma energia melancólica que esfria o ambiente. Agora, a morte da boneca Emily é obscura. Comprada em um mercado de pulgas, sua origem é desconhecida. Segundo Matt, o nome veio por um portal espiritual, sussurrado por uma garota. O que acha dessa? Muita gente já acha bonecas assustadoras, imagina assombradas. Por hoje é isso. Obrigado por assistir ao Sleep Tide e eu te vejo de volta aqui amanhã.